7h56. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos e a cada ano a chance de reincidência dos tentantes se torna cada vez maior. De acordo com a entidade, 20% dos suicídios globais acontecem por autoenvenenamento com pesticidas. A maioria ocorre em zonas rurais de países com baixa e média renda. A reportagem é de Juliana Nunes. Segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano. De acordo com a entidade, cerca de 20% dos suicídios globais acontecem por autoenvenenamento com pesticidas, a maioria em zonas rurais de países com baixa e média renda. O Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, lançado em 2018 pela geógrafa Larissa Mies Bombardi, aponta que depois de extrema exposição dos agrotóxicos, ocorrem também casos de mortes e suicídios associados ao contato ou à ingestão dessas substâncias. Entre 2007 e 2014, o Ministério da Saúde teve cerca de 25 mil ocorrências de intoxicações por agrotóxicos. O Atlas mapeou as regiões mais afetadas. Dos estados brasileiros, durante o período da pesquisa, o Paraná ficou em primeiro lugar com mais de 3 mil casos de intoxicação. São Paulo e Minas Gerais ficaram com a segunda colocação com 2 mil. Das intoxicações registradas no Paraná, 1.600 casos eram de tentativa de suicídio, ou seja, 40% do total. Em São Paulo e Minas Gerais, o percentual foi o mesmo. Para Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo e presidente da Regional Sul da Associação de Agroecologia, as taxas de suicídio no meio rural estão cada vez maiores. Então, e estão concentradas no meio rural. Crescem as taxas de suicídio no meio rural, principalmente naquelas áreas onde abunda a disponibilidade de agrotóxico. É verdade também que há um problema de notificação. Quanto às intoxicações por agrotóxico, aquelas que não causam morte, o que faz pensar que no Paraná as intoxicações são mais relevantes que no Rio Grande do Sul é o fato de que o sistema de notificação do Paraná seja mais eficiente que o do Rio Grande do Sul. Então, nós temos lá uma ocultação maior de casos. Inseticidas que afetam o sistema nervoso central, de insetos que paralisam os insetos, que causam morte por impacto sobre o sistema nervoso, afetam o sistema nervoso de outros organismos também. Na região de Fumo, de Santa Cruz do Sul, cresceu paradoxalmente de maneira desproporcional em relação ao resto do estado o número de pessoas que cometiam suicídio ou tentativa de suicídio. Associa-se esse crescimento ao uso desproporcional também de inseticidas. Desde o início do governo Bolsonaro, cerca de 197 ativos agrícolas foram liberados. Para Leonardo, as novas regras da Anvisa poderão causar ainda mais mortes. E esses agrotóxicos que afetam o sistema nervoso central induzem a busca causam mortes, a busca de elementos para obter sucesso no suicídio. E neste caso vale a pena mencionar a nova classificação da Anvisa, porque a classificação da Anvisa atualmente ela retira a informação de extremamente tóxico de produtos que não causam a morte imediata, o que significa que os indivíduos que tentarem se matar vão ser bem-sucedidos daqui para frente. Apenas aquelas embalagens que têm extremamente tóxicos vão ser utilizados. E as pessoas não vão ter uma segunda chance de tratamento no hospital porque tomaram um produto que pode causar cegueira, pode causar paralisia, pode causar problema de longo prazo, mas não mata de imediato. Apesar da vida do interior não ser tão caótica como a da capital, o índice de suicídios é tão preocupante quanto. A taxa de suicídios em Catanduva, no noroeste paulista, chega a dobrar a da capital. Alexandre Céspides, psicólogo que atua na região, explica a situação do interior e da capital. E se a gente for comparar os índices, ou seja, a taxa de suicídio de Catanduva com a taxa de suicídio de São Paulo, por exemplo, então Catanduva, eu estou dizendo um município de pequeno, médio porte, a gente tem um índice muito maior, às vezes chega a ser o dobro do município de São Paulo. Mesmo com todas as dificuldades da cidade grande, você tem aparelhos e você tem uma rede maior do que aqui. Num município de médio, pequeno porte, muitas das vezes você tem a dificuldade do gestor em não conseguir implantar um determinado serviço, mesmo sabendo da sua importância, pelo seu elevado custo. E aí a gente vai ter pacientes desassistidos, profissionais mal treinados, o que obviamente vai gerar em mais transtornos e mais números de suicídios. Alexandre Céspides explica que, apesar da saúde pública acompanhar o paciente em todo o tratamento, a má gestão precariza o serviço que deveria ser prestado. O seguinte problema, a gestão da saúde ela é feita por homens, e estes homens são falhos, estes homens são corruptos, os homens não direcionam os recursos para os lugares exatos,
né? Então, aí torna-se o SUS um aparelho defasado e deteriorado, mas por causa da ação antrópica, né? Por causa da ação do homem, e não por quanto legislação, porque quanto legislação, se formos colocarmos em prática todos os aspectos necessários para o desenvolvimento da saúde mental, a saúde mental de um determinado município seria perfeita, tanto pequeno quanto grande. Segundo o DataSUS de 2017, a taxa de suicídios em Catanduva é de 6,56 para cada 100 mil habitantes, enquanto a da capital paulista é de 3,52. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.